Dani, tudo bom, Dani? Oi, Andreia, tudo bem? Ainda mais agora falando sobre assuntos tão importantes aí para os nossos bichinhos, né? Sim, bem importante. E hoje vamos a tocar um ponto que é muito importante tanto na medicina integrativa quanto na medicina convencional, como é o diagnóstico. Exatamente. Olha, sem o diagnóstico a gente não vai para frente aí em qualquer tratamento, né? O diagnóstico certo, preciso. Claro, porque o que acontece? Muitas vezes se pensa que como trabalhamos com terapias de caráter integrativas, que estão na parte energética, a gente não faz diagnóstico e realmente tem que existir um diagnóstico na parte de medicina integrativa e tem que ser correspondente com o diagnóstico que está na parte de medicina ocidental. Entendi. E na parte da medicina integrativa, como que é feito esse diagnóstico? Perfeito. Excelente esta pergunta, Andreia. Sabe por quê? Quando nós trabalhamos no conceito integrativo, um dos fundamentos que se utilizam são as técnicas diagnósticas estabelecidas dentro da medicina tradicional chinesa, onde uma pessoa que está preparada nas técnicas aprende a ver ao paciente, observar ao paciente, aprende a cheirar ao paciente. Os odores são muito importantes em diagnóstico. Aprendi a palpar, mas uma palpação sutil, porque eu preciso diagnosticar níveis energéticos, eu preciso saber como a energia daquele paciente está se comportando. Além disto, eu preciso a parte de interrogatório e entrevista com o tutor, que é extremamente importante. Quando tu tens toda esta informação, tu soma toda ela e te vai dar um diagnóstico energético do paciente. E dali tu vai associar isso às patologias ocidentais e vai ter a possibilidade de poder escolher quais são os exames complementares para poder fechar os dois diagnósticos. E quanto tempo leva um diagnóstico? Assim, porque em uma consulta tu já consegue ter um diagnóstico preciso, Dani? Não, porque o que acontece quando nós temos ao paciente na frente, desde o ponto de vista integrativo, tu tens distintos cenários. Pode ser que meu paciente já venha encaminhado por um clínico que fez um raio-x, fez um ultrassom, fez exames sanguíneos e ele já me encaminha por uma patologia específica. E neste caso, eu vou ter que fazer uma avaliação do paciente do ponto de vista energético para poder determinar qual vai ser o melhor tratamento com o qual eu vou iniciar, beleza? Tu tens outros casos nos quais muitas vezes o doutor vem diretamente com integrativas e dali eu vou fazer o diagnóstico energético e muitas vezes vou a encaminhar para um clínico ou vou encaminhar para um especialista na parte de imagens para poder ver o que está acontecendo na parte física e desta forma poder fechar o diagnóstico do paciente. Por isso que falamos que é integrativo, porque eu vou estar trabalhando em conjunto com a clínica ocidental para poder dar o melhor ao paciente entre os dois mundos, entre a clínica tradicional e a clínica energética. Perfeito. No quadro passado, falávamos sobre os pacientes idosos. Muito então, bem. Puxando esse assunto do idoso, né? Se hoje eu tenho um idoso e eu quero só levar ele para exames de rotina, ele não me apresenta nada específico. Qual que é mais indicado? Eu ir para a medicina ocidental primeiro ou procurar uma medicina integrativa primeiro? Vou ser bem sincero, ir primeiro na medicina ocidental. É Por quê? mesmo? É o que eu te vou, se tu vai na integrativa, eu te vou solicitar, ele tem um eletrocardiograma, Tá certo. ele tem um raio-x, já foram feitos exames sanguíneos? Muitas vezes tu me vai falar, não. Ah, perfeito, então sabe o que? Eu vou fazer meu diagnóstico energético, mas mesmo assim eu vou encaminhar para o clínico, porque eu preciso conferir os dois mundos, eu preciso ver se aquele diagnóstico energético que eu estou vendo naquele paciente naquele momento é correspondente com a clínica ocidental que ele tem. Então, o que acontece? Muitas vezes, desde o ponto de vista integrativo, eu vou conseguir pegar pontos da doença que estão em um nível energético. Eles ainda não afetaram a parte física do paciente. E eu vou poder entrar com terapias que são de caráter de regulação que vão permitir que ele possa continuar. Mas, vamos a supor, tu me fala, ele está super bem, mas ele é um idoso, mas ele está mancando um pouquinho da patinha de trás.
eu te vou falar, opa, eu preciso validar e ver como está essa coluna, fazer raio-x, para poder continuar, porque existem possibilidades que, pela idade, ele tenha lesões a nível daquelas estruturas e se eu sou mais assertivo onde está a área de lesão, vou ser muito mais efetivo no tratamento. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Qualquer área da saúde, eu acredito, humana ou animal, é isso, né? Claro, é que temos que juntar os melhores dos dois mundos. Se hoje em dia a tecnologia nos oferta a possibilidade de que os nossos pacientes possam ter diagnósticos exatos de caráter complementários, ou que possam ter exames bioquímicos que vão a dar ao clínico tradicional ou ao clínico que trabalha com integrativa uma visão mais ampla do estado de saúde do animal, nós temos que utilizar essas ferramentas. Porque elas estão ali especificamente para isso, para nos permitir ver ao paciente de uma forma mais completa, poder compreender o que realmente nós podemos fazer para poder ajudar ele. Porque vamos a ter técnicas, por exemplo, que se eu tenho uma alteração física, eu não posso utilizar elas. Ou técnicas integrativas que eu posso utilizar elas sem problema nenhum. Então, no meu caso, por exemplo, como médico, e médico que trabalha com integrativa, médico veterinário, eu tenho que conferir como está o físico do paciente, como está o energético. Porque vai interferir de qualquer forma, né? Claro. E tanto o energético também tem uma interferência muito grande. É no físico? No físico. Sim, porque é no pensamento da medicina integrativa. O primeiro que se afeta é a parte energética. O X, a energia daquele paciente, perdeu o sentido. Ele se desorientou. E dali ele levou a que aparecesse aquela doença que ele me está manifestando. Então, o que acontece? Quando eu tenho um paciente que ele tem longo tempo, que aquela energia saiu de posição, eu já vou ter danos estruturais. Então, eu tenho que saber até que ponto, até porque eu tenho, como médico integrativo, que dar uma visão e uma projeção do paciente. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que está com uma lesão de coluna, e eu posso ter um diagnóstico energético, mas não tenho um diagnóstico de imagens, então eu não vou ter uma certeza exata de qual vai ser o pronóstico do meu paciente. A precisão, né? A precisão, e isso é muito importante. Então, por isso, juntar os dois mundos e permitir que eles te deem um visual mais amplo do paciente e te possam estabelecer quais vão ser as melhores ferramentas de trabalho, aqui é indispensável. Dani, então pensando, para quem ainda tinha dúvidas, qual a terapia mais indicada para o meu bichinho, eu procuro acupuntura, eu procuro qualquer outra, né, terapia integrativa, a base do diagnóstico é esse. Então, primeiro faz a validação os exames, do paciente, claro. Tem o diagnóstico dele físico e depois vai para a parte energética, claro. Que o especialista aí vai indicar em cima desses exames. Aí vai ser perfeito. Muitas vezes vai acontecer que eu vejo todos os exames, perfeito, ele está com dor em tal posição, vejo que existe uma lesão em coluna, vamos trabalhando sem problema nenhum e eles conseguem resolver rapidamente. Ou pode acontecer, por exemplo, que eu começo a trabalhar, não é que me está faltando tal coisa, sabe? Ali, então eu te vou falar, olha, eu preciso esse exame ou este exame. Por isso é que falamos sempre, tu viu que durante todos os programas sempre falamos integração, o trabalho em conjunto, sempre. Sempre não, deixou sempre muito claro que um não exclui o outro. Não exclui o outro, tudo o contrário, é a somatória. Termos a possibilidade de juntar tudo, as melhores ferramentas para permitir que aquele animalzinho possa ter o melhor e poder ir lindo na frente. Tem uma dúvida agora, ainda voltando ao caso dos idosos, em relação à demência, né? Quando ele já apresenta sinais de demência. Essa terapia integrativa, ela também pode ajudar? E o exame clínico, ele é preciso nesses casos? Sim, é muito. O diagnóstico de síndrome de disfunção cognitiva, que é o que acontece quando eles vão ficando idosinhos. Minha clínica é muito grande em pacientes idosos, sabe? Eu tenho agora 3, 4 pacientes que estão entrando em síndrome de disfunção cognitiva porque estão por cima dos 16 anos. Então, o que acontece? Eu já sei que algumas terapias, como no caso de acupuntura, no caso de biofotomodulação, vão ajudar muito bem a que esse síndrome seja
ou essa disfunção seja tão forte para eles. E óbvio que o diagnóstico ocidental tem que estar na mão. Por quê? Um paciente idoso, eu tenho que cuidar como estão os rins, eu tenho que cuidar como estão as articulações, eu tenho que cuidar como está o comportamento sanguíneo daquele indivíduo para poder ir garantindo que ele está envelhecendo com qualidade. Que é o que queremos, né? É o que queremos. Todos os tutores querem exatamente isso. Que queremos. Isso. Temos aqui participação no nosso YouTube. O Moreira diz boa tarde, dando boa tarde. Só lembrando, né, que você pode enviar a sua pergunta e os seus comentários também aqui pelo YouTube, que a gente faz ao vivo aqui para os nossos convidados. Obrigada aí, Moreira, pela audiência, por estar conectado conosco. Dani, no próximo bloco nós vamos falar da importância do diagnóstico por imagem. Por imagens. É um complemento, né? Acho que bem importante, a gente vai fazer uma costura aí. Lindo. Em relação a diagnósticos. Claro, e mostrar que existem muitas formas de diagnosticar e de nos dar informação através das imagens que dão informação valiosa ao médico veterinário ocidental, clínico, clássico ou ao médico veterinário em integrativas. Perfeito. Então, tu aguarda aí, Dani, que já voltamos, certo? Perfeito. E você também fica aí, que é rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta lá. O Instituto Feng Huang é referência em medicina integrativa veterinária. Oferecemos cursos transformadores que elevam sua prática veterinária e prepara você para oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes. Faça parte de uma comunidade dedicada à evolução e ao cuidado animal. Entre em contato e conheça mais. Instituto Feng Huang, transformando a medicina veterinária. E aí? Agora, então, falamos sobre o diagnóstico por imagem. E para isso, eu tenho o prazer de receber aqui a veterinária Raquel Guarizi. Muito bem-vinda, Raquel. Que prazer te receber. Muito obrigada pelo convite, André. Obrigada, colega Dani. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um prazer nosso, né, Dani, receber a Raquel aqui, que vai aí enriquecer esse assunto tão importante que a gente está falando. E na parte de imagens que estávamos falando antes de iniciar, a importância de todos os métodos complementares. E Raquel tem uma experiência gigante nesta área. Exatamente. E Raquel, então, quando a gente fala em diagnóstico por imagem, quais são os tipos de exames que a gente pode pensar aí, os principais? A gente costuma brincar que eu consigo ver hoje, né? Nós conseguimos ver o que apenas Deus conseguia ver, que era por dentro, né? Então, hoje é uma gama infinita, né? Os mais utilizados aqui no Rio Grande do Sul, raio-x, o exame de ultrassom, o ecocardiograma, né? O exame do coração, a tomografia computadorizada, que é um exame avançado de imagem, a cintilografia, a ressonância magnética, a endoscopia. Então, por aí vai. Então, hoje nós já temos à disposição dos nossos pacientinhos, dos nossos pets, uma gama infinita de exames de imagem. Que maravilha isso, né? Isso é incrível justamente para termos o que estávamos falando ontem, um diagnóstico preciso, o que vai aí facilitar todo um tratamento. Claro, e olha o que estamos falando de tomografia computadorizada, então poder avaliar segmento, poder conhecer com exatitude onde o veterinário vai ou quer avaliar, que é lá atrás, quando nós começamos, há uns 20 anos atrás, tu só tinha a suspeita clínica. E hoje temos, então, a possibilidade de colegas como Raquel e a sua equipe que brindam esse tipo de serviços para poder dar suporte ao médico veterinário. Perfeito. Raquel, temos imagens aí, né? Vamos ver, até para a gente entender um pouco mais sobre esses exames e o que eles podem aí, de que forma podem ajudar os nossos pets. Vamos lá. Nós trouxemos alguns vídeos, né, também. Esse é um paciente não convencional, um pet não convencional, um paciente silvestre, né, uma coruja. E para vocês terem uma ideia, essa é a nossa equipe volante, que ela vai até as clínicas. E esse paciente, no raio-x, havia sido diagnosticado um corpo estranho. E olhem aí que é uma meia, foi retirada por endoscopia. Gente, que imagem impressionante. Que lindo. Essa. Então, além dos exames, da variedade que a gente tem hoje para oferecer, a gente também tem, então, toda essa parte de várias espécies. Esse daí é um pinhão.
Então, um pinhão, a gente fala que é o corpo estranho da festa junina, que parou lá no intestino. Esse é um dos maiores desafios da imagem, é o tal do corpo estranho, que muitas vezes os pets eles estão brincando, né, a caminha que destrói, e acaba tendo que ir para emergência veterinária, faz o exame de imagem, às vezes não fecha com ultrassom, vai para o raio-x. E em caso do pinhão, que bichinho era? Era um cachorrinho. Um cachorrinho. Esse daí é um gatinho, a importância da gente avaliar, como o Dani sempre coloca, o todo do paciente, porque esse exame a gente faz com o paciente deitado na calha. Esse paciente ele estava dispineico, era um paciente que tinha sofrido um trauma, né? Então a gente tem que avaliar o paciente, posicionar ele de forma adequada para não correr o risco de no tratamento convencional a gente trazer mais malefícios. E aí é o que a gente está falando em tecnologia da tomografia, ó, as reconstruções que a gente consegue fazer em tempo real, né? O paciente está ali, esse exame ele leva segundos para ser... São muitos cortes, mais de 500 cortes que a gente consegue fazer. Ó, um paciente com tumor em tireoide, o Dani há pouco estava falando da palpação, né? A gente às vezes nota aquele nódulo, tu quer definir melhor, tu faz um ultrassom, o ultrassom ele não delimita muito bem o que está ali, daí você manda para uma tomografia computadorizada para saber se é possível fazer a retirada deste nódulo, para saber se tem algum envolvimento vascular, se já tem metástases, e aí depois a gente coloca à disposição dos colegas a reconstrução 3D. Aí é um canal medular, para quem já fez uma tomografia, ali a gente consegue ver, a gente fez uma mielotomo, que é a gente injeta o contraste dentro do canal medular do paciente para ver como é que está essa medula. Então, a mielotomo também é um diagnóstico avançado de imagem. Aqui é mais uma reconstrução. Esse é o paciente, a gente está fatiando o paciente em milímetros, né? 0,6 milímetros. Nós trouxemos bastante aqui da tomografia, porque essa é uma outra espécie. O que vocês acham que é isso aí, Dani? Ai, meu Deus, eu olhando assim parece um jacaré pra mim. O que vocês acham? Eu acho que a gente trouxe, sim, agora o videozinho, que é, uma fotinho. É um paciente silvestre também, né? Nós somos muito procurados, tanto pelas universidades como pelas entidades. A Ana disse que é uma iguana. Vou deixar aí que daqui um pouquinho vai aparecer na fotinho. Aí nós temos mais um caso do peristaltismo, do intestino. Eu acho tudo lindo, tá? Não sei se vocês a TV de vocês não está com problemas. Esse é um movimento que a gente vê, então a gente consegue avaliar o Dani estava falando ali da questão do toque, da palpação, né? E neste caso aí a gente tem um englobamento de alças, né? Que está começando a acontecer e obstrução. Esse é um outro exame avançado de imagem que é a elastografia, que se utilizava bastante na medicina humana, se utiliza para graduar a dureza do tecido hepático e predizer se aquele tecido ele está com características de malignidade ou não, até para acompanhar os graus de esteatose. E hoje se utiliza em diversos tecidos, né? No testículo, nas articulações, então tem se utilizado bastante a elastografia, que é um exame também com o auxílio do ultrassom. Olha aí, essa é a nossa sala. Como é muito gelada a sala de tomografia, a gente preza muito pelo conforto do paciente e o que a gente está vendo ali é uma praia que dá aquela sensação de... Poderia ter colocado a Frozen, né? Mas a gente colocou uma praia para equilibrar. Então, essa é a anestesista, a doutora Anne. Todos os pacientes para tomografia, eles precisam ser anestesiados, eles são monitorados, aferida a pressão, glicemia. Aí está um pacientinho já com cobertinhas, né? Para a gente poder, então, ter, olha, a luz azul, né? Um conforto também para o paciente. A gente utiliza a cromoterapia e a aromaterapia nos nossos exames, coloco música também. Às vezes até o tutor fala, ele já está surdinho. Não, mas a gente também se acalma aqui. Colocamos a musiquinha. Olha o gatinho, né? Cat friendly, a gente tenta fazer o exame mais confortável possível. Que lindo. Eu estou esperando o paciente aquele misterioso para vocês. Não, mas ele vai aparecer. Quem será que se arrisca aí a dizer que paciente aqui? Olha só, desde filhotes, né? Essa é a doutora Lara, nossa especialista, que roda as tomografias, radiologista. Não, olha um pouquinho. E aí eu trouxe algumas imagens da enchente dos pacientinhos que nós atendemos de forma gratuita. Nós tivemos muitos casos de
leptospirose, intoxicação pelas águas, traumas dos pacientes, né, que se jogaram de telhados, do resgate. Muitos pacientes desenvolveram cistite, né, porque ficaram em locais inapropriados, né? Então, nós desenvolvemos junto lá a UBRA e até hoje estamos atendendo ainda alguns pacientes. Fiquei à frente também de 2 abrigos para fazer a nossa parte. A minha clínica fica em Canoas, ela não foi atingida, mas olha aí está o paciente, Aí está o gente. paciente. Era um tamanduá. Era um tamanduá, nunca que eu ia adivinhar. Isso. E é ali do Zoológico de Coisa mais Canoas. querida. Isso. Que lindo o trabalho de vocês. Então, assim, Raquel. é impossível. Essa aí é uma paciente que, infelizmente, já não está mais conosco, mas lá atrás está o coraçãozinho dela. Eu falei que o coração dela tinha muito amor, então ele cresceu demais. Ela era uma cardiopata. Então, muitas vezes, os animais, eles manifestam as doenças já quando elas estão num grau muito avançado. Então, a importância dos exames de imagem é diagnosticar de forma muito precoce pequenas alterações que ao exame físico, ao exame, muitas vezes, até de sangue, eles ainda não têm alteração, porque às vezes eu preciso uma proporção muito grande de lesão para eu ter alteração nas minhas enzimas. Por exemplo, um pacientinho que tem um nódulo no baço, né, um nódulo esplênico. A gente consegue detectar, então, de forma muito precoce. No ultrassom, às vezes como um achado. Aí, vamos acompanhar. A gente pode solicitar uma elastografia para ver a dureza deste nódulo. Nós podemos pedir uma tomografia. Hoje a gente tem isso. Essa informação é importante para o trabalho das integrativas, porque isso vai fazer toda a diferença. Qualquer coisa que o Dani não tem esse conhecimento, que o colega não tem esse conhecimento, pode agravar o crescimento daquela neoplasia, caso seja maligna, enfim, né? Então, a tireoide é muito importante também, porque às vezes na palpação a gente não consegue ver nada, mas através do ultrassom a gente consegue. Então, é um trabalho multidisciplinar, assim, de diversas especialidades. Eu perdi um cachorrinho com 4 anos, inexplicavelmente. Tinha acompanhamento do veterinário, mas nunca foram feitos os exames. Esse é um erro que a gente acaba cometendo. Nossa. Eu vi que o colega colocou brilhantemente, assim, e primeiro, eu sempre digo, uma vez na vida do cão rígido, assim, lá no início, fazer os exames de check-up. Claro. Porque quando ele adoecer, você vai ter o seu padrão, né? Há quanto tempo ele tem essa lesão? Não sei, eu nunca fiz, mas é que a gente acaba fazendo a medicina não preventiva, apenas a curativa, Falávamos né? esses dias, né, Dani, sobre isso, o quanto a medicina ainda veterinária não tem esse olhar ainda, em alguns casos, né, alguns profissionais, mas o quanto está crescendo também, Mas eu né? acredito que está maior do que até a medicina humana. Porque É a gente escuta muito dentro do consultório, eu estou fazendo todos os exames, nem em mim eu faço. E hoje tem os planos de saúde, que facilitou também muito o acesso, né? Eles acabam utilizando bastante. Era também. sobre isso que eu iria perguntar também, Raquel. A gente sabe que esses exames em humanos, muitos deles são né, um valor muito agregado ali, realmente. Nesse caso também, são valores altos? A diferença é, o que uma máquina humana consegue rodar em um dia é o que nós rodamos em um mês. Então, logicamente, o meu custo operacional para fazer uma tomografia, ele é muito maior. Mas eu acredito que os valores não sejam tão discrepantes assim. Uma tomografia, ela gira de um paciente de 10 quilos entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Só que isso já está incluso a anestesia, a reconstrução, o contraste, o amor, o carinho. Que faz a diferença também. Isso, toda a conversa com os colegas e, o mais importante, o colega ele vai conseguir direcionar melhor o tratamento, a conduta, porque antigamente tinha-se aquela ideia, vamos abrir, vamos ver se dá para tirar. Nossa, era só o que se podia Mas era fazer. só o que se podia. E aí, se fechava, não teve como tirar. Então, hoje, não tem algum exame ou exames que possam, né, elucidar melhor o que está acontecendo com aquele paciente e aí nós irmos com mais segurança ou até assim, não ter aquele sofrimento desnecessário para o paciente, talvez mandar ele para um tratamento alternativo. Daí são os exames de imagem, porque como a gente fala, assim, os animais não falam,
né? São os exames que realmente falam por eles, além, claro, de toda a nossa parte energética, todo o exame físico, a conversa com o tutor. Eu estava até comentando com o Dani, nós vamos comentar que muitas vezes os tutores têm as mesmas doenças que os cães. Olha isso, não. Isso é interessante. E por que acontece isso? Tem alguma explicação, hein? Tem. Tu sabe que na medicina integrativa isso se explica por campos energéticos. Sabe, quando todas as pessoas que interagimos temos campos energéticos parecidos. Imagina um cãozinho ou um gato que está no mesmo campo energético de um tutor 24 horas ao dia, os 365 dias ao ano, acabam se contaminando, ou se acabam juntando os dois campos. Então é muito normal que tu tenhas um cachorro, um gato que tem um problema de tiroide e o tutor te fale, eu tenho problema de tiroide. Esse é um... Não, e às vezes eu fico com pena de alguns tutores, porque ele fala, ai, eu tinha um que tinha problema de pele. Peguei um vira-lata, ele tem o mesmo problema de pele. Porque o ambiente, às vezes também toda a condição daquele ambiente acabam propiciando que aquele desequilíbrio aconteça. Aquele desequilíbrio energético venha, porque primeiro perde seu sentido à energia. E tu viu uma coisa linda nos exames de Raquel. Eles utilizam técnicas de caráter integrativas, como cromoterapia e aromaterapia. Faz toda a diferença. E faz toda a diferença. E eles conseguem fazer um exame muito mais tranquilo para o animal. Sem dúvida. Dani, e você recebendo, né, essas imagens, também tu consegue direcionar o teu trabalho de uma forma mais segura? Muito mais segura. Eu tenho muitos casos, por exemplo, de pacientes que eles me chegam o clínico me encaminha por dor de cervical. Perfeito, esse é um clássico. Ele vem por dor de cervical. Muito bem. A acupuntura vai ajudar? Não sei, depende. Eu necessito ver o que está acontecendo dentro. Vamos fazer um raio-x. O raio-x já me dá uma imagem de uma calcificação de disco. Opa, um pronóstico já está um pouco diferente, porque possivelmente vai ser necessário reavaliar para ver se não há uma hérnia de disco. Então, sempre isso, para minha segurança e poder dar um pronóstico para um tutor, eu preciso ter os exames correspondentes. Alguma vez o tutor te fala, mas é que eu não posso fazer o exame. Tá, então tu entendes de que eu não posso saber até onde está a lesão. Porque, por exemplo, uma radiografia, ela me mostra uma parte do tecido que está lesado, mas as partes mais moles eu não vou conseguir ver pela radiografia, então eu não vou poder fechar um diagnóstico ou saber se existe uma hérnia a nível de coluna e os procedimentos. Eu tive um caso de um Golden, que foi meu caso no meu TCC. Que é o exame de conclusão da pós-graduação. E ele tinha dificuldade, e quando o tutor ele é cuidadoso, ele sabe até quando o latido está diferente. É verdade. Ela falou que ele estava com uma dificuldade e desconforto quando ele deitava. Um Golden de 11 anos de idade. O mais comum que nós vamos pensar, né, é as casas articulares e tudo mais. E ele foi fazer um ultrassom. Ele tinha um nódulo, né, um carcinoma no intestino, na serosa do intestino, que provavelmente quando ele deitava causava algum desconforto, porque esses nódulos, ele não tinha nenhum sinal de diarreia, ele não tinha nenhum sinal de diminuição de apetite. Na época eu ainda fazia cirurgia, minha formação anterior à imagem, eu já tenho 19 anos de formada, ela era de cirurgia e clínica. Eu fiz a cirurgia desse paciente por exigência dessa tutora, assim, é você que vai operar, eu operei, mandamos para análise, ele durou mais um ano e aquele tipo de tumor, ele tinha, às vezes, origem no pericárdio também, poderia dar em outros locais bem inespecíficos, nós fizemos todos os exames de imagem complementares, ele não tinha nada. Ele viveu muito bem, né? E foi através, assim, de uma tutora preocupada que observou bem o paciente e que, em vez de dar um anti-inflamatório, um remédio para a dor, foi num veterinário que fez a requisição correta, de varrer o paciente, como a gente chama. É isso. E é o que a gente quer para os nossos pets, né? Uma vida longa e com qualidade. Então, isso aí, essa prevenção, esses exames preventivos são a base disso. E lindo, isso é um trabalho integrativo realmente. Né? E olha isso, hoje, por isso o lindo desse programa, poder mostrar que existem muitos recursos modernos de tecnologia
que muitas pessoas possivelmente nem sabem que estão ali. Não sabem que existe um tomógrafo, não sabem que se fazem avaliações de ultrassom, não sabem que se faz avaliações cardíacas por Doppler. E tudo isso está ali. Então, é só saber que existem essas possibilidades para poder dar qualidade ao paciente. Sem dúvida. Não aceitaram um diagnóstico sem, né, passar por exames coisa do assim. passado. É, coisa do passado, realmente. Olha, então, muito obrigada, adorei. Adorei. Eu agradeço a Parabéns oportunidade pelo de poder trazer trabalho. todos esses esclarecimentos. É para isso que a gente estuda tanto, investe tanto, porque nós estamos cuidando do amor de alguém, né? Hoje são filhos para os tutores, então... Sem dúvida, parabéns. Muito obrigada pela aí. oportunidade. Obrigada pelo convite, obrigada, Dani.